Após abrigar uma idosa na tempestade, um encontro surpreendente a transformou para sempre. A chuva caía sem dó, transformando a pequena cidade em um mar de poças e lama. Maria, uma jovem professora, caminhava lentamente, a alma pesada pelo peso das contas e da solidão. O caminho para casa, normalmente simples, se tornará uma verdadeira prova de resistência. Cada gota parecia ecoar suas frustrações, como se a tempestade estivesse se unindo a ela em um coro de lamentações. Mas, no meio da escuridão, um grito estridente cortou o vento. Era Dona Rita, uma idosa que Maria conhecia vagamente, perdida em meio à tempestade. Como que movida por um instinto profundo, Maria correu até ela e, em um gesto de solidariedade, a puxou para abrigo. Mal sabiam que aquela atitude mudaria suas vidas para sempre. Dentro da casa, a luz do lampião dançava nas paredes e o aroma do café fresco envolvia ambas como um abraço reconfortante. Enquanto a chuva se intensificava, elas se sentaram à mesa, e a conversa fluiu entre risos nervosos e palavras de alívio. Eu me sinto tão perdida, Dona Rita, Maria desabafou, sentindo as lágrimas ameaçarem escorregar por seu rosto. A idosa, com os olhos brilhantes e a sabedoria de quem viveu muitas batalhas, começou a contar histórias de sua juventude. Histórias de coragem, amor e superação. A cada palavra, Maria se sentia mais leve, como se Dona Rita estivesse tirando o peso de seus ombros. Havia algo mágico na conexão que nascia entre elas. Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com a tempestade diminuindo, Maria percebeu o brilho intenso no olhar de Dona Rita. A pintura. Era ali que a idosa guardava sua verdadeira essência. As cores, os traços de suas obras revelavam um mundo de emoções. Maria decidiu, naquele momento, que era hora de dar vida a esse talento, realizando uma exposição na escola. Mas, à medida que o evento se aproximava, ela se deparava com a resistência da comunidade que não via valor em uma artista idosa. O dilema a consumia. Lutar contra as críticas e preconceitos a fazia reavaliar sua própria trajetória, suas inseguranças e a dúvida crescente sobre suas capacidades. As expectativas pesavam, e o desejo de fazer justiça a Dona Rita se misturava à vontade de se libertar das amarras que a prendiam. Enquanto o evento se aproximava, a relação entre elas florescia em um laço inexplicável de amizade. Mas Maria sabia que o caminho seria repleto de desafios e incertezas. As sombras da dúvida a rodeavam, enquanto a luz da esperança piscava, tão distante e tão próxima ao mesmo tempo. O que acontecerá quando o dia da exposição chegar? A coragem delas será suficiente para quebrar as barreiras que insistem em separá-las da aceitação que tão merecem? A semana que antecedeu a exposição parecia se arrastar como um dia ensolarado em que os relógios passaram a funcionar mais devagar. Maria estava imersa em preparativos, mas a insegurança se tornava uma companheira constante. Cada vez que olhava para as obras de Dona Rita, um misto de admiração e medo a invadia. Seriam aqueles quadros suficientes para mudar a perspectiva da comunidade? Certa manhã, enquanto arrumava o espaço da escola, Maria ouviu um murmúrio no corredor. A professora Ana, sua colega, estava mostrando algumas das pinturas a um grupo de pais. Vocês realmente acham que isso é arte? Ouviu um deles questionar, rindo desdenhosamente. O riso deles parecia ecoar em sua mente. Aquilo a atingiu como uma punhalada. As palavras deixaram um rastro de desânimo, e a motivação que havia erguido suas esperanças parecia agora vacilar. Maria respirou fundo. Ela pensava em Dona Rita, no sorriso dela enquanto contava suas histórias. Na coragem de compartilhar sua alma em forma de arte. Mais do que nunca, ela sentia que precisava lutar, mas os dedos da dúvida iam apertando seu coração. E se a exposição fosse um fracasso? E se ninguém aparecesse?
Naquele dia, enquanto se perdia nos pensamentos, ouviu a porta se abrir. Era Dona Rita. O calor do afeto imediatamente envolveu Maria. A idosa, com os cabelos brancos ainda mais brilhantes sob a luz, trouxe consigo um aroma doce que acalmava o coração agitado de Maria. O que você está pensando, minha querida? Parece que o mundo está pesando sobre seus ombros, Dona Rita perguntou, percebendo a nuvem de preocupação que pairava sobre a jovem. Dona Rita, estou com medo do que pode acontecer, Maria confessou, sentindo as lágrimas ameaçarem novamente o seu olhar. E se ninguém valorizar suas pinturas? E se não tiver ninguém na exposição? Com um olhar firme e doce, Dona Rita respondeu, o que importa é o que essa arte representa. É a sua voz, a minha e a de todos que já se sentiram invisíveis. Não podemos controlar a opinião dos outros, mas podemos fazer nossas vozes serem ouvidas. Aquelas palavras mexeram com algo profundo dentro de Maria. Ela se lembrou da primeira vez que Dona Rita falará sobre sua paixão por pintar, a liberdade que sentia ao misturar as cores, as histórias que cada traço carregava. O medo de fracassar não poderia ser mais forte do que a vontade de mostrar a beleza que haviam criado juntas. Decidida, Maria pegou a mão da idosa entre as suas. Vamos mostrar isso ao mundo. Vamos fazer algo inesquecível. Na noite da exposição, o coração de Maria acelerou. O salão estava decorado com as pinturas, cada uma pulsando com a história de Dona Rita. Pessoas começaram a chegar, curiosas e intrigadas. No entanto, à medida que o público aumentava, a ansiedade de Maria crescia. Uma jovem se aproximou de um quadro. Observou cada detalhe, em seguida, falou em voz alta, essa mulher captura a alma da cidade. Apoiando-se nas palavras de Dona Rita, Maria dirigiu-se ao público e, com um sorriso no rosto, começou a contar sobre a vida e as lutas da idosa que estava atrás de cada pincelada. As vozes que antes se sentiam pequenas começavam a ressoar, unindo-se em uma sinfonia de reconhecimento. Porém, no meio da noite, uma figura familiar atravessou a multidão, o pai de Maria. Seu semblante era fechado, e a expressão que sua presença trazia não era de orgulho, mas de desencanto. O coração dela afundou. O que ele pensaria daquele evento que desafiava as normas? A mensagem estava prestes a se espalhar, mas o pior medo de Maria era prestes a se concretizar. Maria sentiu o coração disparar ao ver seu pai avançando sobre ela. O olhar dele era tudo menos acolhedor. Ele sempre fora rígido, seguindo as normas que a sociedade impunha como se fossem leis inquestionáveis, e agora ali estava ele, no meio de algo que claramente desafiava sua visão de mundo. Maria, o que você está fazendo? Ele questionou, a voz carregada de desaprovação. Isso tudo é uma perda de tempo. Aquelas palavras ecoaram no salão, e o murmúrio das pessoas ao redor parecia se calar, criando um silêncio embaraçoso. O sorriso que Maria havia colocado com tanto esforço na noite sumiu instantaneamente. Ela se viu perdida, como uma folha ao vento, entre a vontade de defendê-la e a insegurança que já havia visitado tantas vezes. Antes que pudesse responder, Dona Rita, percebendo a tensão, se aproximou com a serenidade que sempre a caracterizou. Desculpe, senhor. Eu sou o artista que fez essas obras. Cada uma delas conta uma história, histórias de luta e resistência, de amor e de transformação. O olhar do pai de Maria passou de desdém para a surpresa. Ele a observava, tentando fazer sentido do que estava acontecendo. Mas, presa em seus próprios sentimentos, Maria ainda hesitava. O orgulho e a dor se entrelaçavam em seu peito, formando uma batalha interna que parecia impossível de vencer. Eu não estou apenas aqui por mim, ela começou, a voz tremendo um pouco. Eu estou aqui por todas as mulheres que se sentem invisíveis, como Dona Rita. Cada quadro é uma reivindicação de espaço, de voz. O que é arte, senão o sentimento mais profundo que se torna visível? Ela respirou fundo, olhando nos olhos do pai, esperando pela conexão que sempre sonhou que existisse entre eles. Eu quero que você veja não só as pinturas, mas as histórias por trás delas. Você pode não entender, mas é isso que me faz viva. A multidão logo recuperou a compostura, e murmúrios de apoio começaram a ecoar entre as paredes do salão.
A jovem que havia elogiado a pintura antes agora estava bem ao lado, assentindo com a cabeça. As palavras de Maria pareciam ressoar, como se a coragem dela pudesse ser sentida por todos ali. O pai de Maria hesitou, o desconforto estampado em seu rosto. Ele girou levemente a cabeça, e Maria percebeu a luta interna no olhar dele. Talvez houvesse um momento de reconciliação à vista. Mas, antes que ela pudesse acreditar nisso, ele deu um passo para trás. Isso não é para mim. Eu não posso apoiar isso, suas palavras cortaram como vidro. Sentindo frio na barriga, Maria assistiu enquanto ele se afastava. O peso da decepção era quase insuportável, mas seu olhar logo se desviou para Dona Rita, que observava tudo com uma serenidade acolhedora. Você não pode mudar todos de uma vez, Maria, Dona Rita sussurrou. Mas ao abrir seu coração, você já começou a tocar a mudança. A noite continuava, e mais pessoas se aproximavam, fascinadas e inspiradas pelas histórias contadas por Maria sobre cada quadro. Ela viu olhares de admiração e compreensão surgirem, e uma chama de esperança reacendeu dentro dela. O fluxo das emoções era intenso, e agora, mais do que nunca, ela sabia que sua luta pela arte de Dona Rita era uma luta por tantas outras vozes esquecidas. O reconhecimento estava ali, pulsando no ar como uma sinfonia de possibilidades. Mas ao final da noite, no momento em que todos se preparavam para sair, uma jovem se aproximou de Maria com um olhar grave. Maria, precisamos conversar. Eu descobri algo sobre Dona Rita que pode mudar tudo. E assim, um novo mistério pairava sobre a noite, trazendo à tona verdades que poderiam transformar não apenas a exposição, mas o próprio entendimento de quem eram eles e de como tudo estava interligado. Maria estremeceu com a afirmação da jovem. O que poderia ser tão importante? Ela mal teve tempo de digerir a frustração de seu pai se afastando, e agora isso. A cabeça dela girava enquanto a jovem se apresentava. Oi, sou a Camila, disse, em um sussurro ansioso. Eu sou amiga da Dona Rita, e você precisa saber de algo que pode mudar a forma como você vê a arte dela, e até mesmo a sua conexão com a sua mãe. As palavras de Camila soaram como um estalo de relâmpago no cérebro de Maria. Memórias de sua mãe, que sempre falava sobre a arte e a vida, vieram à tona. Com um gesto, Camila a conduziu a um canto menos movimentado do salão, onde a música e os murmúrios pareciam distantes. Eu não sei se você sabe, mas Dona Rita e sua mãe eram muito próximas. Elas compartilhavam um segredo, algo que poderia explicar tudo o que você viu hoje, disse Camila, com a voz tremendo de expectativa. Maria ficou boquiaberta. Como assim? A ideia de que sua mãe e Dona Rita tinham uma história juntas despertou uma onda de emoções tumultuadas. Muita coisa fazia sentido agora, o amor que Dona Rita tinha pela arte, o jeito como suas histórias pareciam vibrar com a alma de sua mãe. Sobre o que você está falando? Maria perguntou, o coração batendo mais rápido. A expressão de Camila mudou, revelando um misto de respeito e tristeza. Dona Rita foi uma das mentoras de sua mãe. Elas trabalhavam juntas em um projeto que visava dar voz às mulheres que passaram por todas as formas de opressão. Mas a sua mãe desapareceu. Camila hesitou, como se as palavras fossem pesadas demais. E desde então, Dona Rita nunca mais foi a mesma. A boca de Maria ficou seca. Isso mudava tudo. Ela sempre soubera que a arte de Dona Rita tinha um poder especial, mas saber que havia uma conexão com a sua mãe a transformava de uma maneira profunda e pessoal. As camadas de suas próprias inseguranças e a desaprovação do pai começaram a desmoronar diante do impacto dessa revelação. O silêncio entre elas era denso, e Maria sentiu uma onda de determinação surgir. A dor e a saudade que sempre estiveram escondidas atrás das paredes do seu coração começaram a se transformar em um novo desejo, descobrir a verdade, honrar a memória de sua mãe e levar a luta de Dona Rita adiante. Mas se Dona Rita escondeu algo, talvez seja hora de tirá-lo da sombra. Você pode me ajudar? Maria perguntou, a voz firme agora. Camila assentiu, os olhos brilhando com empatia. Sim. Vamos conversar mais. Existe uma exposição antiga que Dona Rita fez, e lá estão pistas que podem nos levar a um desfecho.
A conexão genuína entre as duas criava um laço que era mais forte que a desaprovação do pai ou os mistérios da noite. Maria sentiu que estava começando uma jornada não apenas para entender a arte, mas também para descobrir quem realmente era. E quando elas começaram a discutir planos, um novo personagem com um olhar intrigante entrou no salão. Os olhos dele estavam fixos em Maria, como se reconhecesse algo que ela ainda não havia percebido. A atmosfera mudou novamente, e Maria sentiu uma mistura de expectativa e ansiedade. Quem era aquele homem? O que ele queria? E mais importante, como ele se encaixava nessa teia de histórias que agora começava a se desdobrar ao seu redor? Maria respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções que a invadia. A figura à sua frente era um homem alto, com cabelos levemente desgrenhados e um olhar penetrante que parecia saber mais do que deveria. Os concorrentes de arte que a rodeavam pareciam se dissolver em um borrão distante, e Maria sentiu seu coração acelerar. Oi, ele disse, a voz baixa e suave, quase como um eco. Você é Maria, certo? Ela sentiu, sem saber se devia se apresentar também. Algo naquela maneira direta dele a deixava intrigada, mas havia uma suave familiaridade em seus olhos que despertava uma lembrança vaga. Eu sou Felipe, ele continuou, sem desviar o olhar. Estava te observando. Você se interessou pela obra da Dona Rita, não é? Sim, mas como você sabe quem eu sou? Maria questionou, confusa e um pouco desconfiada. O ambiente ao redor parecia carregar um peso diferente, como se houvesse muito mais do que apenas a arte naquele salão. Felipe hesitou, seu semblante mudando, como se estivesse decidindo quanto deveria revelar. A Dona Rita sempre fala sobre você. E sobre a sua mãe. As palavras dele soaram como um golpe no peito de Maria. Ela nunca imaginara que a artista pudesse comentar sobre sua vida para alguém, e menos ainda para um desconhecido. O que ela disse? Sua voz transpareceu curiosidade, de repente, insegurança. Disse que você era forte, que tinha um espírito criativo como o dela, respondeu Felipe, com um leve sorriso no rosto. Ela também lamenta a perda da sua mãe. Acredita que a história dela ainda precisa ser contada. Um frio percorreu a espinha de Maria. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas a dor da ausência de sua mãe ainda doía profundamente. Era tudo muito intenso e confuso, e isso a deixava sem palavras. Se você realmente deseja descobrir mais sobre elas, Felipe continuou, agora mais próximo, eu conheço a história da exposição que elas fizeram juntas. Existem segredos por trás dela que podem te levar a respostas que você busca. Maria olhou para Camila, que observava tudo com um brilho de encorajamento nos olhos. Essa conexão estava se formando rapidamente, ao mesmo tempo, a tornava mais vulnerável. Eu quero saber, disse, quase em um sussurro. Felipe deu um passo à frente, o olhar mais sério agora, quase urgente. Então você precisa ver a obra. Não é apenas arte, é um testemunho. A exposição está em um lugar que poucas pessoas conhecem, um antigo ateliê que Dona Rita usava. Vamos lá, Maria! Camila exclamou, agora cheia de energia e determinação, parecendo perceber o que estava em jogo. Você precisa descobrir qual é o legado da sua mãe. E quanto a você, Felipe? O que te motiva a me ajudar? Maria perguntou, o tom desafiador agora. Ele hesitou por um momento, como se estivesse prestes a abrir uma porta que guardava algo profundo. Dona Rita salvou a minha vida uma vez, de maneiras que você nem imagina. E eu quero retribuir tudo o que ela fez. Não pode haver mais segredos. Maria sentiu um tranco no peito, palavras pesadas ecoando em sua mente enquanto os dois trocavam olhares intensos. Daquela noite em diante, nada seria como antes. O destino de tantas almas, algo tão forte e real, pairava no ar. Maria sabia que estava prestes a mergulhar em um mundo que não conhecia e que poderia mudar sua vida para sempre. O encontro delas não era só sobre arte, mas sobre a superação, a busca pela verdade e as conexões que nos unem. E antes que pudesse responder, uma luz ofuscante iluminou o salão, acompanhada de uma explosão sonora de aplausos e murmúrios. O resto da galeria estava prestes a se desvendar, e uma revelação impactante parecia prestes a surgir.
Mas o que exatamente eles encontrariam ao explorarem juntos a história que ligava suas vidas? O ambiente mudou rapidamente. A luz que inundava o salão parecia dançar em torno deles, criando um efeito quase mágico enquanto o burburinho alheio se tornava um eco distante. Maria sentia o coração pulsar cada vez mais forte. Felipe, ao seu lado, parecia tão seguro e determinado, contrastando com a tempestade de sentimentos que a envolvia. Vamos, ele disse, a mão estendida em sua direção, como se a guiando para o desconhecido. Maria hesitou por um instante, mas a determinação de Camila foi um empurrão que a fez aceitar a mão de Felipe. O toque era firme, e uma corrente sutil de confiança passou entre eles. Assim que começaram a caminhar, as vozes ao redor foram sufocadas, e só o som dos passos misturava-se aos batimentos acelerados do coração de Maria. Caminhar pela galeria tornou-se um passeio por memórias e sentimentos. As obras expostas nas paredes falavam de dores, alegrias e mistérios. Cada peça parecia contar uma história. Maria olhou rapidamente para uma tela em especial. Era uma pintura vibrante, com cores que pareciam pulsar. Havia algo ali que a puxava. Era como se reconhecesse um pedaço de sua própria alma. Essa obra é de Dona Rita? Ela perguntou, com os olhos fixos na pintura. Felipe parou ao seu lado, observando-a com um sorriso terno. Sim. Ela capturou momentos da vida de pessoas que passaram por ela. Era como um espelho que refletia os sentimentos que muitas vezes deixamos guardados, respondeu ele, a voz cheia de afeição pela artista. Ela sempre soube ver além. Maria murmurou, enquanto uma tristeza e uma alegria se misturavam dentro dela. Felipe a observava, notando que algumas lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Não precisa ter medo, Maria. A arte é um portal para nossas emoções. O que você vê reflete o que sente, o que viveu. Ela sentiu, tentando se controlar. Havia em Felipe uma clareza que a fazia querer abrir-se, contar suas inseguranças e o peso que carregava sobre a perda. Meu coração ainda está machucado, não sei se sou forte o suficiente, ela confessou, a voz quase um sussurro. Você é mais forte do que pensa. Lembre-se, Maria, todos nós temos cicatrizes. Elas não nos definem, mas mostram nossa luta e resiliência. A criatividade vem da dor e da alegria entrelaçadas, Felipe respondeu, a seriedade na sua voz ressoando dentro dela. Enquanto ele falava, Maria se lembrou de sua mãe, a tristeza misturando-se a uma súbita esperança. O que Felipe dizia parecia conectar-se com a memória dela, com as histórias não contadas. Então, o que vamos encontrar no ateliê? Perguntou, tentando focar na nova jornada. Segredos que precisam ser revelados, Felipe disse, seu tom também misterioso. Ali, Dona Rita e sua mãe transformaram muito mais do que apenas telas em arte. Elas deixaram um legado que ainda pode ser descoberto. E o que se eu não estiver pronta para enfrentar isso? Maria desafiou, um tremor na voz. A vida não espera. Podemos nos esconder atrás das nossas dúvidas, mas o verdadeiro crescimento vem do enfrentamento. E eu estarei ao seu lado nesse caminho, Felipe garantiu, e as palavras pareciam um convite à coragem. Com isso, Maria sentiu uma nova chama acender-se dentro dela. Era como se cada passo em direção ao desconhecido a afastasse da dor, mesmo que um pouco. Enquanto saíam da galeria em direção ao antigo ateliê, Maria percebeu que tinha mais do que apenas perguntas, tinha também a determinação de buscar respostas. Mas ao mesmo tempo, uma dúvida crescente se alastrava em sua mente. E se o que encontrasse fosse maior do que imaginava? E se as verdades ocultas acabassem virando um fardo mais pesado? As perguntas giravam em sua mente como um furacão. Maria sentia que a jornada estava apenas começando, e as revelações pelo caminho poderiam mudá-la para sempre. À medida que se afastavam do brilho da galeria, uma nova sombra parecia surgir no horizonte do seu destino. O que as esperava no ateliê? O caminho para o ateliê pareceu mais longo do que Maria imaginava. Os sentimentos dentro dela se entrelaçavam, formando uma teia de ansiedade e esperança. Enquanto caminhavam, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons avermelhados e alaranjados, um espetáculo que parecia aludir a algo maior se aproximando.
Felipe a guiava por ruas que pareciam conhecidas, mas ao mesmo tempo estranhas. As luzes começaram a se acender nas casas, criando um mosaico de calor e acolhimento, e contrastando com a inquietação que Maria sentia. Você já esteve na loja de Dona Rita? Felipe perguntou, quebrando o silêncio. Não, mas sempre ouvi falar, dizem que é mágica, respondeu Maria, enquanto as memórias de sua infância surgiam. Era como um lugar onde as cores ganhavam vida. Felipe sorriu com nostalgia. Era realmente especial. Cada peça tinha uma história, e quem entrava ali se sentia como se fizesse parte de algo maior. A referência à loja fez Maria pensar em sua mãe, e como sempre acreditou na magia da arte. Mas ali, com Felipe, a magia parecia um tanto diferente. Era real, palpável, e envolvia-se nas dores e alegrias que ambos carregavam. Assim que chegaram ao ateliê, Maria hesitou na porta, o coração batendo descontroladamente. O local era menor do que imaginava, e as paredes estavam repletas de pinturas. O cheiro de tinta e madeira a envolveu, um cheiro que instantaneamente trouxe à tona memórias de momentos compartilhados com sua mãe. Você está pronta, Maria, disse Felipe, enquanto empurrava suavemente a porta. Ela respirou fundo, juntando coragem. Vamos descobrir, respondeu, e empurrou a porta de vez. Assim que entraram, o ambiente a abraçou com uma intensidade única. As obras, que estavam cobertas por lençóis, pareciam esperar ansiosamente por serem reveladas. Maria se sentia como se estivesse diante de um altar, prestes a desvendar segredos que haviam permanecido adormecidos por tempo demais. Felipe começou a destender um dos lençóis, revelando uma pintura colossal que retratava uma tempestade em uma praia. As ondas pareciam vibrar, quase como se estivessem se movendo, e Maria sentiu uma conexão instantânea. Essa é uma das últimas que Dona Rita fez, disse Felipe, com reverência na voz. Ela capturou a luta e a força em meio ao caos, algo que você pode entender, não? Maria olhou para a obra, suas emoções à flor da pele. A tempestade na tela era semelhante à luta dentro de seu coração. Mas algo estava mudando. E quando ela percebeu, seu olhar encontrou o de Felipe. Havia algo profundo naquele momento, uma comunicação silenciosa entre eles que transcendia palavras. Maria, Felipe disse, quebrando o silêncio. Tem algo que preciso te mostrar. Um segredo que Dona Rita deixou. O coração de Maria disparou. Que segredos poderiam estar escondidos aqui? Ela se aproximou de Felipe, a curiosidade misturada à apreensão, mas a determinação superando o medo. Vamos descobrir, ela sussurrou, o brilho nos olhos realçando sua coragem. Enquanto Felipe levantava outro lençol, Maria sentia que algo significativo estava prestes a ser revelado. Uma mistura de medo e excitação a envolvia, e a pergunta que ecoava em sua mente era, e se essa descoberta mudasse tudo? O que seria tão importante que Dona Rita decidiu guardar? E, ao descobrir, Maria saberia lidar com o peso da verdade? Felipe puxou com cuidado o lençol, revelando uma pintura que deixava Maria sem palavras. Era um retrato de uma mulher idosa, com cabelos brancos como a espuma do mar, e um olhar profundo que parecia atravessar os anos. No fundo, as cores dançavam como chamas, vibrantes e quentes, criando uma aura de vida em meio à serenidade do rosto da senhora. Esta é a Dona Rita, explicou Felipe, sussurrando como se estivesse em um local sagrado. Ela acreditava que a verdadeira essência da vida se encontrava nas histórias que levamos dentro de nós. Cada pincelada que ela fazia era como uma lembrança que ressurgiu, uma história que precisava ser contada. Maria ficou paralisada, sentindo um nó se formar em sua garganta. A mulher na pintura era mais do que um retrato, ela parecia estar contando segredos que Maria nunca conheceu. Ela se parece com minha avó, murmura Maria, os olhos brilhando de emoção. Felipe a observava atentamente, percebendo as lágrimas se acumulando. Dona Rita sempre disse que a arte tem o poder de conectar passado e presente. O que você sente agora? O que ela quer que você saiba? Nesse momento, Maria fechou os olhos por um instante e deixou que as lembranças inundassem sua mente. Sua avó sempre lhe falava sobre sonhos, mas não apenas os que se tem enquanto se dorme, mas aqueles que se cultivam ao longo da vida.
A cada pintura que virava uma nova história, Maria sentia seu coração pulsar mais forte. Ela quer que eu não tenha medo, que eu continue a buscar minhas próprias cores, Maria respondeu com a voz trêmula. Felipe sorriu, como se estivesse compartilhando um momento íntimo e sagrado. Sim, e aqui está a chave. Um dos últimos recados de Dona Rita foi que, uma vez que conhecemos nossa verdadeira essência, somos capazes de enfrentar qualquer tempestade. Uma onda de coragem envolveu Maria. Agora ela compreendia que aquilo era mais do que apenas uma pintura. Era um convite, um chamado para reacender sua paixão pela arte que, por tanto tempo, esteve adormecida em seu coração. Felipe se agachou, puxando um pequeno caderno de esboços que estava escondido sob uma mesa. Dona Rita deixou isso também. Ela sempre dizia que as ideias mais bonitas devem ser guardadas, como preciosidades. Maria tomou o caderno das mãos de Felipe, seus dedos tremendo levemente. Folheou as páginas e viu rabiscos, desenhos e anotações apaixonadas sobre cores e formas. Era um pedaço do mundo de Dona Rita, um legado de inspiração que agora poderia ser seu. E se eu não conseguir fazer justiça a isso? Perguntou Maria, a voz cheia de temor. E se eu não for capaz de criar como ela? Felipe olhou para ela com determinação. O que importa não é ser igual a alguém, mas encontrar sua própria voz. A arte é uma jornada pessoal, e cada um de nós tem seu próprio estilo. Maria fechou os olhos novamente, respirando fundo. A atmosfera do ateliê estava carregada de potencial, como se as paredes pudessem falar e contar histórias. E se isso for apenas o começo? Ela murmurou, sentindo uma onda de possibilidades à sua frente. Felipe tocou seu ombro com uma suavidade reconfortante. Definitivamente é o início de algo grande. Mas ainda mais, há uma última coisa que preciso lhe contar. Algo que pode mudar tudo o que você pensa saber sobre Dona Rita. Maria prendeu a respiração, cada palavra dele parecia um novo mistério prestes a ser desvendado. O que mais poderia existir sob a superfície daquela vida dedicada à arte? O coração batia rápido novamente, e a ansiedade misturava-se a um entusiasmo palpável enquanto ela aguardava a revelação que poderia transformá-la de uma vez por todas. Felipe virou-se devagar, como se as palavras que estava prestes a dizer carregassem o peso de um segredo profundo. Ele se aproximou da pintura, apontando para os detalhes que Maria ainda não havia notado. Dona Rita não era apenas uma artista. Ela também era uma contadora de histórias. Há anos, ela ajudava a resgatar pessoas, não só pela arte, mas também pelas palavras. O que você está prestes a ouvir pode mudar a forma como você entende a conexão entre ela e a sua família. Maria franziu a testa, confusa e intrigada. Conexão? Como assim? Ela abrigou uma mulher idosa em meio a uma tempestade há muitos anos. Essa mulher carregava uma história de amor e perda, e Dona Rita sentiu que precisava ouvir. Durante semanas, elas trocaram histórias, risadas e lágrimas. Foi uma época que transformou Rita, dando-lhe uma nova visão sobre a vida e o poder das nossas memórias. A voz de Felipe era suave, mas havia uma intensidade que fazia o coração de Maria acelerar. E essa mulher, quem era ela? Felipe hesitou antes de responder, o olhar absorto na pintura. Maria, essa mulher, era a sua avó. O ar parecia desaparecer ao redor dela. O quê? Minha avó? Mas, como isso é possível? Maria estava atordoada, as peças parecendo não se encaixar. Infelizmente, não tenho todos os detalhes. A história era envolta em mistério, mas Dona Rita a mencionou em algumas de suas anotações. Ela sentia que essa conexão a impulsionava a criar. Agora, quando olho para o retrato, eu vejo sua avó refletida naquela mulher. As histórias que perderam-se no tempo, mas que podem ser recuperadas. Maria não sabia se chorava ou sorria. Uma explosão de emoções a invadia, e a ideia de uma ligação tão profunda a deixava atordoada e assustada ao mesmo tempo. As lembranças de sua avó vinham à tona, agora cercadas de um novo significado. Você acha que Dona Rita ainda tinha mais histórias para contar? Que existem mais segredos para descobrir? Maria perguntou, a curiosidade crescendo a cada palavra. Com certeza.
A arte e a história de Dona Rita estão entrelaçadas em sua própria jornada. O caderno que você tem pode ser a chave que desbloqueia essas recordações. Mas é você quem precisa dar o primeiro passo. Maria segurou o caderno de esboços mais apertado, como se fosse uma âncora em um mar revolto. Sentia que seu destino estava prestes a mudar, mas o que fazer a partir dali? Se tudo o que Felipe disse era verdade, uma nova busca se abria à sua frente, um caminho que poderia conectá-la ainda mais à sua avó e, quem sabe, até a outros familiares que havia perdido de vista. E se eu me lançar nessa jornada e não encontrar nada? E se as histórias que busco não forem tão perfeitas quanto imagino? Sua voz se quebrou, a insegurança voltando a atormentá-la. Isso faz parte da experiência. Felipe respondeu, com um brilho nos olhos. As histórias podem não ser sempre perfeitas, mas são autênticas. E cada pedaço aprendido é uma coleção de cores que você pode usar para pintar sua própria vida e suas próprias memórias. Aquela ideia começou a aquecer seu coração. Maria deixou um sorriso tímido brotar em sua boca, sentindo que, embora o caminho fosse incerto, a jornada em si prometia ser transformadora. Eu preciso saber mais, descobrir sobre essa ligação. O que mais Dona Rita deixou para trás? O que preciso fazer a seguir? Felipe se levantou, olhando diretamente nos olhos dela. Você precisa visitar o que restou da casa da Dona Rita. Há um baú, dizem que guardava muitas das suas histórias. Aquilo pode ser o que você estava esperando para dar início à sua própria jornada. E com essa pista, um novo horizonte se abria para Maria. O desejo de descobrir sua verdade crescia dentro dela como uma chama que iluminava a escuridão. Agora, com a pintura e o caderno, sentia que era hora de mergulhar naquela aventura. Eu vou, disse Maria, a determinação transparecendo. Vou atrás das minhas cores. E vou descobrir quem foi minha avó de verdade. Mas enquanto se preparava para partir, algo a fez hesitar. E se eu não estiver preparada para o que vou encontrar? Felipe sorriu, a luz na sua expressão fazendo despertar a esperança. Às vezes, o que mais precisamos é aceitar as incertezas e deixar as histórias nos guiarmos. Afinal, a vida é a maior obra de arte que podemos criar. Maria deu um passo em direção ao futuro, mas algo dentro dela pulsava. Sentia a necessidade de saber o que mais seria revelado. As perguntas ecoavam. Quem realmente foi sua avó e que segredos aguardavam sua descoberta? Ainda perdida em seus pensamentos, Maria esperava, sem saber que a resposta estava prestes a ser mais intrigante do que imaginava. Maria respirou fundo ao olhar a velha casa de Dona Rita. Era uma construção simples, de madeira, mas havia algo mágico ali, como se as paredes guardassem os ecos dos risos e lágrimas que a habitaram. O coração dela acelerava, as mãos trêmulas seguravam o caderno de esboços enquanto o cheiro da madeira velha a envolvia, trazendo à tona as memórias de sua infância e os contos sobre sua avó. Você se sente pronta para isso? Felipe perguntou, ao seu lado, o olhar fixo no horizonte. Havia uma luz natural na forma como ele a apoiava, incentivando-a a seguir em frente. Pronto ou não, eu preciso saber, respondeu Maria, sem hesitar e com uma determinação renovada. O peso da dúvida começava a ser substituído pela certeza de que havia uma parte dela que precisava daquelas respostas. O caminho até a porta parecia uma eternidade, e quando Maria finalmente empurrou a porta, um arrepio percorreu sua espinha. A luz do sol filtrava através das janelas empoeiradas, criando um efeito etéreo no ambiente. Cada canto parecia conter a essência de Dona Rita, as paletas de cores, os pincéis, os quadros inacabados, tudo ali contava uma história. Vamos procurar esse baú, disse Felipe, a voz carregada de expectativa. O que poderia estar ali? Perguntas sobre sua avó e sobre Dona Rita queimavam na mente de Maria. Com um gesto, eles começaram a explorar. Olha, aqui! Felipe apontou para uma porta que leva a um pequeno quarto nos fundos. Com um empurrão leve, a porta rangeu, revelando um espaço apertado. Maria não conseguia ver mais do que sombras na penumbra, mas o coração pulsava com a promessa do que poderia encontrar. Eles entraram e, no fundo do quarto, um baú de madeira estava coberto por um pano. Maria se aproximou, o olhar fixo no objeto como uma esperança antiga.
Com o coração batendo forte, ela puxou o pano, revelando um baú ornamentado, suas bordas em estilo rústico e já desgastadas pelo tempo. Você está pronta? Perguntou Felipe, a mão levemente em seu ombro. Sim, respondeu Maria, engolindo em seco. Pressionou os dedos contra a tampa do baú e, após um momento de hesitação, a levantou. Quando a tampa se abriu, o que encontrou a deixou sem palavras. Dentro do baú, havia cartas, fotografias e um diário embrulhado em um pedaço de tecido com manchas de tinta. Cada item parecia brilhar com histórias, e ela sentiu a conexão com sua avó se intensificando. Muitas das cartas são sobre a luta que Dona Rita e sua avó enfrentaram juntas, Felipe leu em voz alta, enquanto Maria examinava as fotos. Elas falavam sobre arte, sonhos e como a criatividade pode romper barreiras. Maria folheou as páginas do diário, e o pulso acelerou quando reconheceu a caligrafia de Dona Rita. As palavras dançavam em sua frente, revelando segredos sobre sua mãe e sobre um projeto que as duas haviam criado para dar voz a mulheres invisíveis. As emoções transbordavam, e Maria sentia que o peso de gerações de histórias começava a ser desvendado. Isso é incrível! Maria exclamou, as lágrimas ameaçando escorregar por seu rosto. Era como se elas soubessem que um dia eu estaria aqui, buscando essas histórias. Felipe sorriu, percebendo a transformação dentro dela. Essas histórias estavam esperando por você, Maria. Agora é hora de fazer valer a pena. O sentimento de renovação era palpável, como se cada página que Maria folheava a aproximasse ainda mais de sua avó. O medo que antes a paralisava começou a se dissipar, e o impulso para criar foi renovado. Ela olhou para Felipe. E agora? O que faço com tudo isso? Agora, disse ele, você usa essa inspiração para contar as histórias que precisam ser ouvidas. É sua vez de dar voz a essas mulheres, a sua avó e a Dona Rita. Com a determinação ardente, Maria começou a planejar a nova exposição. Mas, desta vez, seria uma celebração de todas as vozes que mereciam ser ouvidas. Os quadros de Dona Rita, as cartas e as histórias da sua avó não ficariam mais escondidos no esquecimento. Elas precisavam ser mostradas, vive-las era uma questão de honra. Durante semanas, Maria trabalhou incansavelmente. Era um renascimento. As cores começaram a dançar em sua paleta, e as palavras se transformaram conforme ela escrevia o prefácio da nova exposição. A conexão que encontrou a tornava forte, poderosa. Ela não estava apenas seguindo os passos de outras mulheres, estava traçando seus próprios caminhos. Finalmente chegou o dia da nova exposição. A escola estava repleta, e as pessoas se deslocavam diante dos quadros com um novo senso de respeito. Havia um clima de celebração e reconhecimento, e a história de Dona Rita e de sua avó começava a ecoar. Maria subiu ao palco, o coração batendo como se quisesse pular do peito. Ao olhar para a multidão, viu sorrisos, olhares de compreensão. Esta exposição é uma homenagem a todas as vozes que não foram ouvidas, começou a falar, lembrando-se das histórias que agora a moldavam. Da minha avó até Dona Rita, mulheres fortes que enfrentaram tempestades em suas vidas. Hoje celebramos cada cor, cada história. E conforme Maria falava, sentiu que não estava sozinha. A presença dos que vieram, a energia da conexão que havia feito com o passado e o presente, encheram seu coração de uma paz imensa. As lágrimas corriam livremente, não de tristeza, mas de alegria. O sucesso daquela noite foi um marco. A comunidade finalmente começou a enxergar a beleza na arte de Dona Rita, as cores da sua avó ecoando em cada tela. As vozes esquecidas estavam sendo ouvidas, e cada espectador sentia a transformação pulsando. E naquela noite, Maria soube que não se tratava apenas de criar arte, mas de dar vida às memórias e à luta de tantas mulheres. O que começou como um abrigo na tempestade agora era um farol de esperança e voz. Ela havia encontrado sua verdadeira chamada e sabia que, a partir daquela noite, sua história estava apenas começando. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e contar que você amou essa conclusão. Comente suas reações e teorias sobre o final.
E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação.